Hoje DPN vai para Barueri, São Paulo, para conhecer uma das oficinas mais destacadas do Brasil. Vamos juntos! Estamos aqui com Alexandre, o famoso ADG. Obrigado, seja bem-vindo a High Torque, meu professor de diesel. Está me ensinando muita coisa de diesel, esse mundo que você já está nele há muito tempo. Pois é, né? Mas aqui a gente está fazendo talvez um quadro novo, tá? Que eu digo assim, é mais ou menos o seguinte, uma oficina, uma história de vida. Porque... E aqui tem história. Aqui tem história. Aqui tem umas historinhas, né? Tem o nascimento dessa parte da vontade de empreender no ramo de manutenção. O aprender, essa mistura que acho que todo mecânico passa de consertar e empreender, que acho que é o grande desafio da maioria dos colegas, né? E agora é largar o osso, porque a gente é tão apaixonado da paixão ao negócio, né? Enquanto a gente é apaixonado, é difícil realmente você separar do negócio, mas é importante, muito importante saber separar. Então, até porque paixão, você sabe que tecnicamente é inibir a razão. Exato. Quando a gente atua por paixão, nós somos movidos por paixão. Exatamente. Sim, pelo que fazemos, mas ao mesmo tempo tem que colocar em algum momento a razão, né? O equilíbrio. Mas assim, eu acho que também você tem uma história antes de virar técnico, automotivo, mecânico, oficina, não sei o quê, de vencer. Você disse, aquela vontade, mas acho que o primeiro é a vontade de vencer, não era? Olha, tem uma coisa que ela vem antes do vencer, que é interessante, acho que é bom compartilhar com o pessoal. A vontade de servir. Ah, top. A vontade de servir, eu já tenho isso desde quando eu era office boy. Quando eu fui trabalhar numa gráfica, quando eu fui trabalhar como recepcionista, mensageiro no hotel, recepcionista, ir para o táxi e chegar à mecânica. Essa é a minha trajetória de vida. E na hora que eu entro para trabalhar no hotel, por que eu fui trabalhar no hotel? Porque no anúncio disse que precisava de carteira de motorista. E eu gostava tanto de carro que eu falei, vai ser minha oportunidade de dirigir manobrista, carros coisa, né? legais, novos, importados, sem eu poder ter. E aí eu fico um tempo no hotel para ter o contato com carros e vejo que o taxista pode pagar uma diária e ficar com o carro o dia inteiro. Então, olha como que eu era tão apaixonado com o carro. Dirigir, que máquina, né? Eu ainda recebia dinheiro para poder ficar 14 horas no volante de uma coisa que eu adorava, que era dirigir. E por causa de ficar dentro do táxi por muito tempo, você acaba conhecendo oficinas. Sim. E na oficina mecânica, eu tive um problema com um Siena argentino, aquele monoponto, que tem aquele coletor de alumínio. Nossa, esses primeiros STI. Argentina sempre dá problema, né? Não, brincadeira. Hoje está melhorando as coisas para eles lá, né? Aí aquela injeção monoponto do concorrente lá, e aí tinha um problema que o carro só manifestava de vez em quando. Amarelo em G7. Ela é a SPI, acho que já era G7, né? G7, E aí eu andava com o carro, ele cortava, acendia a luz de injeção. Depois parava. E andar de novo, principalmente na hora de retomada, acho que o motor torcia. Eu falei, puxa vida, vou para a oficina, só saio de lá depois que resolver. Cheguei lá, falei com o mecânico, meu amigo, o Gordinho, que ele vai assistindo depois, eu vou indicar para ele o canal. Falei, Gordinho, só sai daqui depois que a gente achar esse problema, vamos lá. E comecei a passar a mão ali atrás do carro e achei o aterramento, né, o massa da central que era preso no coletor de alumínio daquele motor. Quando eu experimentei isso, eu falei com a minha namorada na época, eu quero aprender mecânica. E ela providenciou um monte de material para eu poder estudar, fitas VHS na época, e eu ficava entre o táxi e a mecânica. E aí a gente vai desenrolando aí sobre Tudo isso sobre era isso, né? em BH, né?
Tudo isso em Belo Horizonte. Então, eu sou muito apaixonado com carro. Hoje eu sou muito apaixonado com mecânica, ferramentas. Mas uma coisa que é muito importante o pessoal entender nessa conversa, não é para deixar de ser apaixonado. Porém, é uma coisa interessante isso. O pobre faz o que gosta. O rico faz o que tem que ser feito. Então você pode ficar no meio disso ou pode resolver e empreender, que é o que eu quero fazer agora. Eu quero Então, hoje... mas né? isso é legal, porque acho que deve ter um monte de gente que está nesse dilema. Tá? Bastante. A gente fala bastante isso em consultoria, coisa de gestão, coisa assim. Chega uma hora que essa tua paixão... Ela te prejudica, ela te Sim, limita, ela coloca um sim. teto. E como que você... é como arrancar um pedaço de você. Vou arrancar um pedaço. E como foi essa transição para você? Ou como está sendo? Não sei. Aí você diz. Como está sendo, tá? Foi muito... eu tenho uma característica que complica um pouquinho mais a coisa, porque o autismo e o TDAH tem o tal do hiperfoco. É mais difícil ainda de largar o osso. Para uma pessoa típica, Agora que ainda estava vai. falando em injetor, você vai até o osso mesmo, né? Eu quero descobrir o porquê. Se eu não entender porquê, eu não aprendi. A minha esposa me ajudou muito. Muito, vem falando comigo muito, foi muito difícil e tal. Mas só existe uma forma de você largar o osso mais tranquilo. Você precisa capacitar alguém para fazer aquilo que você faz mais operacionalmente. É como se fosse, como no filme Tropa de Elite, na hora que o Capitão Nascimento precisa sair do BOPE e ele precisa de um substituto. A sucessão. A sucessão. Se você não tiver uma pessoa, e na hora de buscar um sucessor, a gente tem um problema, um defeito. A gente quer uma pessoa idêntica. Só que não vão ser idênticas. Não tem clones. Não tem. Mas às vezes ela pode ser bem melhor do que você. Em alguns aspectos, com certeza. Né? E aí você dá oportunidade para novos talentos e treinar pessoas. Hoje eu descobri um nome mágico que faz toda a diferença em qualquer modelo de negócio, que se chama treinamento. Capacitação. Se você quer sair da linha de frente, ficar tranquilo para poder evoluir outras frentes de negócio, é importante que você capacite substitutos para que faça o trabalho de mão na massa. Exato, muito bom. E acho que junto com isso, porque aqui na tua empresa, na tua empresa, né? Porque aqui estamos na Hightech Kaizen. Aqui é a última oficina que a gente... Aqui é um modelo aprimorado. Aqui a gente colocou tudo que a gente veio desenvolvendo aí com as franquias e tudo mais, a gente pegou e falou, não, vamos aplicar num determinado... Mas aqui o que eu vejo assim que está arraigado processo, cara. Sim. Eu cheguei um pouquinho mais cedo. Para poder acompanhar como um cliente é recebido, e você chegou a ver isso, né? E você estava vindo de outro lugar, então nós ficamos aqui observando. Cara, é redondo. É redondo e assim, porque o processo como tal soa muito frio, não é? Sim. Eu acho que você combinou aqui uma coisa muito difícil, que eu acho que tem que ver com a equipe, né? Processo com calor humano. Sim. Entende? Porque assim, o processo é o processo do McDonald's, o processo não sei o que. O processo como tal é um processo importante. para produto, é uma coisa, e quando você vai trabalhar com serviços, é um pouco diferente. Sim, mas depois esse processo tem que ser executado, seguido por pessoas. Sim. E aqui você vê que a galera está trabalhando, assim, pode parecer um clichê, o que for, mas trabalha de boa, trabalha com alegria, trabalha com conforto. Um semblante bom. Eu me orgulho muito de poder, tanto na unidade Vinhedo como aqui, ter um ambiente muito gostoso de trabalhar. Os mecânicos almoçam juntos, não tem uma discussão. Gente, não existe discussão entre nossos técnicos. Eles se ajudam. Por quê? O ser humano, para ele poder... ele tem que fazer parte, ele tem que sentir pertencimento, ele tem que ter um sentimento de pertencimento. E ele não pode ser simplesmente
colocado ali dentro e ponto, pagou o salário. Não, ele pertence, ele é importante para aquele ecossistema, para aquela empresa. Então, ele tem que ser tratado com respeito, dignidade, recebendo compatível com a sua função, porque, como voltando no filme Tropa de Elite, quem quer rir tem que fazer rir, é simples assim também. Sim. E aliar a tudo isso, pessoas que querem, porque você pode ensinar tudo, menos a pessoa ter vontade. Você pode ensinar Estavam tudo. falando antes, né? A atitude, né? A atitude não tem uma universidade das atitudes, né? Não existe. Exatamente. E tem uma frase que eles até colocaram lá no clube que eu participo, que é: a sua atitude determina a sua altitude. Então, é como se estivesse pilotando um avião. Sim. Teve a atitude de puxar o manche, não vai voar. Empurrou para baixo. Se você ficar inerte, você não vai para lugar nenhum. Agora, deixa eu falar uma coisa. Muitas pessoas devem estar pensando, aí não estamos colocando imagens da oficina. Mas isso é fácil. Pode ir colocando aí, edição, vai colocando as imagens aí. É fácil ter a galera feliz, ter os processos funcionando, e nessa oficina que é um espetáculo que, obviamente, deve ter um investimento muito alto, né? alto e tudo mais. Então, nessa condição é fácil, mas a tua oficina número 1 não tinha essa condição, obviamente, né? E como é essa transformação de conseguir chegar a uma oficina assim, mas mantendo esses mesmos ideais do começo, né? Porque o principal, igual você falou, é o ideal. É o ideal, porque eu sou um dos poucos que no meu canal no YouTube tem lá os primeiros vídeos de 18 anos atrás. Se você colocar lá... não tem vergonha nisso. Não tem. Se colocar, ver os vídeos mais antigos, vai ver que onde eu comecei, como eu comecei, e desde o início, o processo de fazer, executar os serviços, era mesmo naquela oficina simplesinha, com um elevador à prestação, e lutando. Mas aí que eu queria chegar com essa ideia. Nisso que você está fazendo aqui, não é exclusivo de uma oficina top. Você já aplicava, em alguma forma, obviamente que também Tanto que eu consegui franquear a marca. Né, não existe franquia de oficina mecânica. Franquia. Existem algumas parcerias de marcas, licenciamento, alguma coisa. Sim. Agora, franquia... Franquia porque é o processo. É o processo. E aí, eu já venho praticando isso há um bom tempo. Antes de franquear, eu tive que deixar tudo muito quadradinho para poder franquear. Você tem que ter um manual disso, né? E aí, hoje, ela está simplesmente maior, com ajustes, mas para quem achar que é mil maravilhas, tem um monte de boleto para pagar ali também. Estou devendo bastante. Então tem bastante trabalho. Às vezes as pessoas veem só aqui, não, ele isso, aquilo, não. Ou seja, que faz parte do empresário assumir o risco. Faz parte. Você tem o empresário que ele não entende a importância de investir em treinamento, ferramental, mas também na sua estrutura, limpeza. Nós somos rotulados. A primeira coisa que a gente tem quando a gente tem de contato é o visual. Sim. Então, eu lembro da primeira vez quando um espectador do meu canal falou: DG, a sua oficina, você é um cara legal, você faz um trabalho de qualidade, mas a sua oficina não reflete a imagem do que você faz. E o dono de uma fábrica de ferramentas também aqui no Brasil, um dia ele falou isso comigo. Aquilo, no primeiro momento, me incomodou. Eu falei, mas não é a competência, não é a honestidade que manda? Isso é obrigatório. Mas você precisa de ter um ambiente organizado, porque o seu cliente, ele vai te rotular primeiro, ele vai ver primeiro como que é a apresentação das coisas. Mas faz parte de muita coisa isso. Tudo, a embalagem de tudo, né? O mesmo seria, imagina, vamos sair do rubro da oficina e vamos para outro rubro de serviço. Se fosse um restaurante, que a comida é boa, excelente, mas o aspecto físico do restaurante não é grande coisa. O que acontece? Ele vai repelir a boa parte do público. Né? Então é o conjunto da obra, porque faz parte, a gente aceita isso, todo mundo vai fazer julgamentos. Sim. É mais fácil. Andamos pela vida fazendo julgamento. Então, quando você chega a um lugar, a primeira oficina, ela já te traz
um elemento de incerteza. Tá? Nós carregamos alguns karmas como setor. Tá? Dói para a gente, mas existe uma grande parcela dos clientes que quando vão chegar a uma oficina nova, eles dizem, será que é honesto? Será que vai resolver o problema? Será que vai empurrar peça e coisa que não é necessária? Isso dói, porque de alguma forma estão questionando a nossa honestidade, mas temos que aceitar que faz parte do coletivo. O coletivo tem um receio bastante grande e acho que, por exemplo, o que você faz aqui, o canal, as lojas e tudo mais, gente, é possível mostrar para os clientes que existem oficinas de alto padrão, que tem isso que você falou lá no começo, né? Servir o outro. Servir o outro. E não necessariamente também tem que ser muito caro. Esse é o preço justo, é o conceito. Preço justo. Então, assim, tá legal, é lindo de falar, mas muito difícil de tirar do papel. É uma luta constante, né? O que acontece? Hoje a tecnologia nos ajuda muito num desses pontos que você citou, assim, que é fundamental. Eu hoje investi em alguns equipamentos que não são caros, qualquer um pode ter, um analisador de fluido de freio. Você vai lá e mede a contaminação, condutividade elétrica dele, já consegue falar para o cliente se precisa trocar ou não. Não vira empurra-terapia, você prova. Tirar uma vela de ignição e medir o gap, a abertura, olhar com o catálogo. Você vende tudo na honestidade. Um equipamento de transmissão luminosa que você pode ver a contaminação de um fluido de câmbio automático. Ele vai te dar em percentual como é que está a vida útil daquele fluido. Pneus. Está com desgaste mais de um lado do que do outro, isso você pode fazer. É tudo visível, tudo fácil de constatar, né? A coifa que está rasgada, que está furado, o amortecedor que está com vazamento, está aí no bolso de todos, a câmera digital, você vai fotografar. Hoje você pode, através de uma ferramenta de comunicação, o próprio WhatsApp, não precisa de ter sistemas complexos, você pode mandar para o seu cliente como está a situação do carro. Ele vai poder hoje ter certeza que está com um defeito, porque isso é que falta. Hoje a tecnologia nos permite o quê? Falar, precisa. Aproximar também. Sai do, é picaretagem, não sei, não, tá aqui, ó, doutor, olha como é que estava o seu injetor antes, olha como que ele ficou depois, né? Olha aqui, ó, estava com vazamento aqui, tiramos o vazamento. Olha o barulho, como é que tá, é tudo. Quanto mais transparente você for para o seu cliente, mais você vai fidelizar. E foi por isso que eu cresci. A chave principal do crescimento da Hi-Torque foi há 18 anos atrás, eu já estava com o celular gravando e fotografando a manutenção, mandando para o dono do carro e aquilo acabou virando um conteúdo que as pessoas gostavam e eu ganhei credibilidade por ser transparente. E não sendo chato, mas voltando ao mesmo assunto, você transformou aquilo em um processo. Um processo. Porque hoje eu vi chegar clientes aqui e todo mundo é atendido seguindo um processo. E é uma coisa importante, estou chato com o tema processo. O que é muito difícil de conseguir é fazer um processo que sem perder os aspectos humanos. Ou seja, o cliente ser bem atendido, o cliente poder um sorriso no meio do atendimento, uma piadinha sem chefe. Oi aí, chefe, tudo bem? Saber com quem você pode ter. Mas, mesmo assim, está seguindo uma rotina de trabalho que não te permite assim, para esse carro fizemos todo o checklist, mas o outro não. Aí não. Então, isso que é legal. Talvez sem querer já estava construindo esses processos, né? Exato. A gente conseguiu otimizar tanto o processo que a gente, no lugar de ter uma revisão para um carro X, Y, Z, a gente tem pacotes de serviços que a gente simplesmente baliza aquilo, perde um pouquinho ou não, equilibra aquilo, mas para ganhar o quê? Agilidade. O tempo é dinheiro. Então, todo carro que chega aqui, ele passa pelo mesmo processo de inspeção. Alguns vão até estar pecando por excesso, mas é melhor pecar por excesso do que por falta, né? Quando não é uma linha diesel específica, que a gente tem um outro, quando é veículo diesel, é diesel. Ciclo Otto, a gente sabe,
a gente tem aquele processo definido, o como que o carro vai entrar, como que ele, onde vai começar a verificação, qual é o momento que vai fazer a higienização por ozônio, tudo é igualzinho para todos os carros. E com certeza que você foi aprimorando isso ao longo do tempo, aprendendo, aprimorando. Vendo onde vale a pena fazer, o que não vale, né? Eu sempre comento, você trouxe assim, mas talvez seja um exagero. E nós temos que colocar na nossa cabeça que, além de tudo, do atendimento, clientes, nós trabalhamos com segurança. Então, quando a gente fala em segurança, não existe excesso. Diferente de empurrar coisa, né? Então, assim, é muito melhor você checar 2 vezes do que não checar nunca. Obviamente, chegou... Então, nesse aspecto, eu acho que, sempre digo mesmo, a gente tem que aprender da indústria aeronáutica. Nós temos da manutenção aeronáutica. É o que eu adoto, por exemplo, de redundância. Exatamente. Aqui a gente aplica redundância principalmente em torque de roda. A gente não consegue conferir todos os parafusos apertados. Eu troquei um filtro de combustível, a gente coloca lá, apertou e tal, legal. Mas a roda do carro, por exemplo, ela passa por um processo aqui que é o seguinte, eu tenho uma extensão que é um limitador de torque. Sim. Então eu posso vir com a pneumática ou elétrica e despejar torque, porque ela limita no torque. Depois que eu fiz isso, tá, eu sei, se aquele carro foi embora daquele jeito, a roda não solta. Sim. Só que depois que ele apoiou no chão, é um segundo momento, que é o torquímetro. Então ele tem a redundância do clec, e as câmeras pegando. Confirmar se aquilo deu certo. Tem um torquímetro que eu quero sair, que estava lá na Alemanha, que ele faz o relatório e vai mandar também o relatório das rodas e tudo mais. Mas enquanto não tem isso, um torquímetro normal já faz. Torquia tudo bonitinho, tranquilo. E redundância. Fluido de freio. Depois que eu faço a troca total por sucção, eu medi antes, eu meço depois a contaminação. Tem que estar zerado, porque no momento que você está limpando, pode ser que retorne fluido contaminado e contamine aquele que está dentro. Um pouquinho do velho contaminou. Exato, eu faço uma troca total. São alguns detalhes. Mas aí alguns colegas podem pensar, mas isso toma tempo e não dá dinheiro. Não dá dinheiro, porque eu cobro exatamente pelo tempo e pelo produto que foi utilizado. O grande problema de muitos gestores de oficinas e de empresários, né, é que às vezes por não saber precificar sua mão de obra, ele inventa serviço ou inventa substituindo uma peça para ele poder ter uma margem. Ele não sabe simplesmente falar, o meu serviço de conectar o conector do bico que estava solto é tanto. Não, ele tem que inventar. Isso não precisa. Aí já entramos no diagnóstico, né? Para achar o bico desconectado, já executou um diagnóstico. Esse é um tema infinito, bom, né? Como cobrar o diagnóstico, é um tema muito legal. Mas deixa eu voltar ao seguinte, que a gente falou bem por cima, mas eu sempre tenho uma curiosidade muito grande quando a gente fala de franquia de oficina, porque você comentou. Desafiador. Existem muitas empresas que têm redes, que têm seu grupo de oficinas, mas não funciona no modelo franquia. Porque uma oficina tem uma variabilidade de serviços e marcas e modelos, ou seja, quanto mais multimarca ela for, ou multisserviço ela for, mais distante ela está de poder se transformar numa franquia, né? Mas você tem uma franquia de oficina que, além de tudo, carrega tua marca, portanto, merece uma preocupação importante, que tem que reproduzir, mais uma vez, esse processo que você tem aqui e entregar a mesma qualidade que você entrega nas oficinas próprias da rede tuas, né? Em qualquer franqueado, né? Como é esse caminho? Como foi esse desafio? Cara, é um caminho doloroso. Dói. Dói quando você é perfeccionista e você tem uma preocupação muito grande com reputação, quando você vê uma reclamação. E você vê que aquela reclamação poderia ter sido evitada, né? E a gente trabalha muito em cima disso, de melhoria contínua. A gente tem treinamentos anuais, foi investido agora uma grana em treinamento com o grupo do Vende-se, para quê? Até para ensinar a vender
a gente precisa capacitar. Porque quando nasceu a franquia High Torque, nasceu o franqueador Alexandre. E eu não era franqueador. Eu tinha tudo na minha cabeça porque eu sei, para mim é muito simples. Mas todos os meus franqueados, nenhum deles poderia ser do ramo de manutenção automotiva. Porque eu não queria tratar de cachorrinho doente com carrapatinho. Eu queria pegar uma pessoa com a cabeça diferente, uma cabeça empreendedora e boas pessoas para poder passar o vírus da manutenção automotiva. No início, eu era tão inexperiente que eu aceitei muita gente. Impressionante, pensa bem. De uma hora para outra, muita gente interessada em abrir a sua oficina em diversos lugares do Brasil. E, ok, você via, a sua peneira não era tão fininha. Com o passar do tempo, hoje, se você quiser comprar uma franquia High Torque, você vai ter que passar por um exame psicológico. Você vai ter que passar por um monte antes de conversar comigo, vai ter que passar por meu advogado, o psicólogo, tudo mais. Avaliação só assim. Depois eu converso com você. Fora isso, não. Por quê? Por causa dos processos. Aquela pessoa que troca a correia dentada aqui, quando ela for numa franquia, tem que ter as mesmas ferramentas, os mesmos procedimentos. Os carrinhos têm que ter as mesmas ferramentas. Os serviços, não pode... né? Então, eu fui criando algumas situações para poder deixar a coisa mais fácil de administrar. Por exemplo, replicar, né? Também. Replicar. Um modelo tipo ano de carro, foi uma das primeiras coisas que a gente fez. Algumas pessoas até torcem um pouquinho assim, poxa, mas isso é preconceito? Não, isso é modelo de negócio. Eu sei que você pode ter um carro com 20 anos e ser bilionário, mas não é o tipo de carro que eu estou atendendo, não é o dinheiro. Não é a tua proposta comercial. Não é, porque eu não quero ficar perdendo tempo procurando peças, mexer numa peça e quebrar outra, porque está com osteoporose o carro, está ressecado, eu não quero. Eu quero um carro que está em condições ainda de rodar normal e que eu possa comprar peças no mercado, entregar e ter uma satisfação do cliente e não ter problema no meu gargalo, no meu pátio. É por isso que eu adotei isso. Eu adoro, eu amo todos os carros. Eu tenho um Palio 1998, que eu acho que de todos os carros que eu tenho, é o que eu mais gosto. Adoro aquele carro, aquele motor argentino, 16 válvulas, sabe? O CVLzinho, gira, lindo, adoro aquele carro. Mas, se chegar um carro que desse aqui, pode ser o dono do mundo. Cara, eu não atendo. Não tem um processo para isso. Não tenho processo para ele, não tenho ferramental para esse carro. Se precisar trocar essa peça, não tem no mercado. Então, vamos ser simplesmente só claro. É transparente. É transparente com o que você quer atender. Você que tem oficina mecânica, que está assistindo aqui agora, tenha cuidado com o pegar, sair abraçando tudo e querer ajudar. Já ouvimos muito isso, né? E já vimos na prática, oficina lotada não é sinônimo de oficina saudável. Né? Não, entra, sai. Qual que é o serviço bom? Um dia para o outro. Esse é o melhor. Muito bom. Um dia para o outro, porque ele não é tão rápido como uma revisão rápida, mas ele também permite um bom ticket médio. Quando você faz troca de fluido de transmissão, regulagem de válvulas, troca do fluido de freio, a inspeção, a revisão da injeção, a limpeza do corpo de aceleração. Você consegue entregar muita coisa para o cliente, uma higienização e tudo mais. Entregar realmente uma revisão de segurança para o carro do seu cliente, para que ele possa viajar com a família dele sem problemas. Ou seja, o que está implícito na minha leitura aí também, que hoje você tem 20, um pouco mais, na faixa de 20 oficinas da rede, né? Da franquia, né? Chegamos a ter 22, Sim. Mas o que eu tive que fazer a hora que chegou nisso? Imagine que eu tenho franqueados, mas não tenho nenhum problema com honestidade. Graças a Deus eu não tive problema com ninguém que prejudicou o cliente, nada. São pessoas boas. Sem conflito. O grande detalhe é a conexão com a marca. É a pessoa que compra uma oficina, ele acha que ele vai comprar um emprego. Ele comprou uma franquia, ele acha que vai comprar um emprego. E não é assim, é diferente. Você compra um modelo de negócio, mas você tem que suar a camisa ali. E às vezes alguns querem suar a camisa, mas vendendo frango no McDonald's. Você assistiu o filme do McDonald's? Sim. É aquilo. Então, se você quer ser meu franqueado, você vai fazer os serviços
que eu estipulei que podem ser feitos. Vai atender os carros do ano que eu disse que é para ser atendido. Se você não quer, é simples, abra a sua marca. E se você quer abrir a franquia, Cria então, seu modelo. Né? cria o seu modelo. Para estar aqui, para ser uma high torque, tem que trabalhar como high torque. Por isso que a gente tem um NPS hoje de 92. Nossa, NPS de serviço de 92. absurdo. Eu não sei se todo mundo entende o conceito NPS, né? Vem do inglês, como tanta coisa. Net Promoter Score. Quer dizer, quanto dos teus clientes Te recomendaria. te recomendam de forma espontânea? Ou seja, sai falando para outro, ó, vem aqui, conheça a oficina. Imagina que de 10 pessoas ou de 100 que passam, 92 pessoas recomendam de forma espontânea um serviço. Por isso, um hotel, nesse caso, uma oficina. Isso é meio que absurdo, né? Sabe quantos por cento de detrator? Varia entre 1 e 2. Sabe por que tem detrator às vezes? Porque são coisas do tipo que não foram combinadas. Ah, não lavou meu carro, mas eu não sou um... A lavagem de carro é uma cortesia, pode acontecer. Hoje a gente entrega a lavagem dos carros 100%, mas já aconteceu de não dar tempo, né? O carro foi levado para uma manutenção, então tem às vezes reclamações do tipo que não é de, não resolveu o problema. Por quê? A garantia para mim ela é fundamental. O carro que fez manutenção na minha oficina, ele tem prioridade sobre qualquer outro. Aquela pessoa que já pagou, não importa se o meu pátio está cheio. Ela já pagou, ela é prioridade. Ela tem que voltar na frente de todo mundo. É o mais justo de tudo. Então, eu não tenho esse negócio aqui de, o cliente tem razão, o cliente é culpado. Não. Primeiro momento, o cliente tem razão, recebe, acolhe o cliente, veja o que aconteceu. Dá para ajudar? É culpa do cliente? Foi mau uso? Foi alguma coisa? Onde eu puder fazer para resolver aquele conflito, eu vou agir. Aquele que perde tempo remoendo culpa ou o que for, ele só está perdendo tempo e vai ter que resolver da mesma maneira. Então é uma coisa, hoje eu foco na solução. É a dica que eu dou para qualquer prestador de serviço. Teve um problema? Foca na solução. Muito bom. E já encerrando aí. Só isso? Tem mais coisa? Não, tem mais coisa. Eu posso perguntar mais coisa também, né? O pessoal deixa também, se quer uma parte 2 depois, que aqui é a casa dele. Já. Pode ficar à vontade. De boa. E para frente? O que vem para frente? Do ADG, da Raitor, o que vem para frente? Para frente vem a concretização daquilo que eu iniciei lá no passado e não sabia. Você deve conhecer muitos mecânicos. Sim. E eu comecei no ano 89, eu conheço bastante. E você já percebeu que alguns me conhecem? Sim. Por causa do tempo que tem na internet. Você é relativamente conhecido pelo mercado. Com as minhas polêmicas, com os meus acertos e erros, eu consegui ajudar um pouquinho o mercado. Eu consegui plantar uma sementinha na cabeça de alguns que vale a pena cuidar do seu ambiente, fazer um piso diferenciado, investir em ferramental, em treinamento. Alguns encontram comigo em alguns eventos e me agradecem. E quando eu pego os meus vídeos lá de trás, onde eu estou ensinando a usar ferramentas de fasagem, que era uma coisa que poucos usavam, o nome High Torque vem por causa do motor da Fiat, aquele motor que é o 16 válvulas que eu tenho esse carro hoje. Esse motor que eu aprendi mecânica, então é um motor que se ficasse meio dente fora de fase, o motor não dava uma marcha lenta legal. Eu chamo de ficar quadrado. Ficava quadrado. E ali eu vi a importância de seguir o manual. Eu vi que eu trabalho com educação antes de ser mecânico. Porque se pegar os meus vídeos, estão sempre levando um ensino, uma dica. E eu falei, por que não levar o modelo High Torque, que eu já consegui aprimorar muito e continua, por isso que chama Kaizen, a melhoria contínua, não tem como parar. E por que eu não posso pegar isso e levar para mecânicos, auxiliares mecânicos, donos de oficina? Por que um motoboy, igual eu peguei um que estava trabalhando de motoboy, não pode virar auxiliar de mecânico e hoje sabe trocar óleo da maneira correta, sabe trocar a pastilha de freio da maneira correta e está aí trabalhando. E esse rapaz que você viu fazendo um bom atendimento ali, era um motorista de aplicativo que me atendeu. Nossa. Eu gostei da forma que ele me atendeu, a educação. Muito legal. Vi que era uma pessoa que vale a pena ser treinada.
Então, eu quero passar isso para outros empreendedores e motivar outros mecânicos a serem de alto desempenho. Então, nasce agora a HT Educação, que vai ser o meu projeto. HT Educação. HT Educação. E nem falar o momento de mercado que estamos, que isso aí é, sei lá, Fundamental. é água no deserto, né? Isso não... podem comentar aí todos os empresários e profissionais que estão no setor automotivo, a dificuldade de montar equipes de trabalho por essa falta, às vezes, de interesse, mas a gente tem várias... Esses exemplos que você trouxe estão no dia a dia. A gente diz, ninguém quer. Não é tão assim, a gente não pode ser tão radical. Tem muitas pessoas que precisam identificar isso como uma oportunidade e dizer, olha, eu posso viver disso porque eu gosto também, eu gosto. Eu duvido que sumiram do planeta os jovens que gostam de carro. Duvido que isso tenha acontecido, né? Não sumiu. Sabe o que aconteceu de verdade? A coisa mais difícil que tem é a comunicação de gerações. Mas o que está acontecendo é que esse que detém o conhecimento, que é o que está na frente, ele tem dificuldade de passar a bola e o conhecimento. Por que a gente está com tanto problema de mão de obra? Porque as pessoas não querem treinar. As pessoas não querem investir num treinamento, numa empresa que dá um bom treinamento. Eles não querem. Gente, eu vejo ação social. Vamos falar de ação social. Vamos doar uma cesta básica. Eu doei uma cesta básica para uma família e eu matei a fome dela por uma semana ou mais alguns dias. Mas quem quer sentar com essa família e dedicar o seu tempo para poder ensinar essa pessoa a pescar? A não depender da cesta básica do lado. Isso é o mais difícil. Ensinar pessoas, capacitar pessoas, pegar, mentorar pessoas. É a mais difícil. É por isso que cada vez mais está ficando escasso. E às vezes você mentora, ensina, porque aquela pessoa, você não soube reter aquele talento que você ensinou, ela sai, porque ela vai crescer. Mas você deveria também ter entendido que aquela pessoa que você treinou poderia crescer também junto com você. É toda uma conexão de situações, de engrenagens, né? Que a partir do momento que você entende que eu preciso passar o conhecimento, eu preciso treinar e eu preciso ter planos de retenção de talentos e desenvolver novos. E aí a coisa acontece. Não vai adiantar. As pessoas querem pessoas prontas, querem que chegue o mecânico pronto na oficina dele, que o cara saiba direitinho como que trabalha naquela oficina. Fica bravo, vai ficar estressado porque o cara não sabe como que faz o processo. Ele vem cheio de vícios. Então a gente tem que investir tempo em treinar pessoas. E nos capacitar como gestores com a quantidade de treinamentos que vão além de entender o que é um ticket médio, o que é uma passagem de carros. Hoje, se você entender um pouquinho mais sobre tributos, você já melhora muito aí o seu dia a dia com a oficina. Né? E cuidar da equipe. Aqui é muito impressionante tudo o que vocês fazem aqui para que a pessoa esteja preocupada em trabalhar, porque o resto das coisas a empresa se encarrega. Ele não precisa perder tempo. Um restaurante espetacular aqui dentro, tem um monte de coisas que não é comum, mas faz parte da tua filosofia. Né? E não parar o seu produtivo. Mais uma dica importante para os colegas. Eu tenho uma linha de produção onde eu tenho os mecânicos. O mecânico está ali, produzindo. Se ele para poder pesquisar a peça, o mais importante dele, que é a operação de manutenção, ele está parando e cuidando de uma coisa que não era para ele exatamente ter que fazer. Se você investe em pessoas para cada tipo de situação, pelo menos para as principais, as chaves, você deixa que a sua produção flua. Então, até para serviços de mais baixa complexidade, como um balanceamento, calibrar pneus, essas coisas, não é o mecânico principal. A roda do carro é retirada, vai para um outro setor, onde vamos cuidar disso, e o mecânico continua produzindo, porque ele pode ganhar mais, ele realmente vai ver o resultado do seu trabalho e não perdendo tempo com uma operação que um técnico com uma qualificação que está em desenvolvimento ou está numa outra fase, pode fazer. Exatamente. E você cria dentro da sua empresa degraus de evolução. Que hoje chamam de plano de carreira. Plano de carreira. Muito bom.
Pessoal, se vocês achavam que nós íamos sentar aqui com a ADG para falar do sistema tal, da injeção, do turbo, não, esse quadro aqui de DPN é justamente, como estavam falando, para descobrir que atrás de cada oficina existe um ser humano, uma história de vida. E hoje aqui foi um tiquinho, né? Um tiquinho da história de vida do Alexandre Generoso, aqui o proprietário da High Torque, que fez essa trajetória aqui, todo mundo conhece da internet, mas nem sempre esses detalhes da construção, do desenvolvimento, do desafio, aparecem em todos os vídeos, né? Então, espero que tenham gostado. Eu já aqui, Ale, agradeço muito. Eu que te agradeço. Nos receber aqui, principalmente. Eu te agradeço por visitar, te agradeço pelas várias dicas aí que você me passou, já me ensinou muita coisa, que inclusive aprender, continue aprendendo, porque eu, na hora que terminar aqui, ó, vou voltar para a minha bancada lá que eu continuo estudando. Ele tem um cantinho lá, é o seguinte, vai falar, não tem que largar o osso, não. Ele administra, mas ele tem uma válvula de escape, e a válvula de escape dele é quando escolhe um sistema, quero aprofundar, já fez com elétrico, com híbrido. Híbrido. Agora está mergulhando no diesel, isso para não perder a paixão, né? E, a partir do momento que eu entendo, eu posso passar para um outro técnico depois. É o que a gente conversou no meio da nossa conversa, que é prepara, se capacita para passar para o próximo e você pegar um outro desafio. Excelente. Beleza. Bom, aguardo vocês em outro vídeo, em outra entrega. Até a próxima. Obrigado. Até mais, pessoal.